Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais um devocional. Hoje é 21 de janeiro de 2025. Vamos ver o que Deus quer falar conosco hoje. O nível de fé que você deposita em Deus será o nível de transformação que você viverá. O tema de hoje é: no tempo certo se cumprirá. Vamos ler Gênesis 22:2, que vai dizer assim: Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Vamos ao texto? Muitos debatem com o dilema de uma fé sem frutos e questionam o porquê de suas orações parecerem sem resposta. O exemplo de Abraão nos ensina sobre a necessidade de confiança e entrega total, mesmo que ainda não vejamos os resultados. Quando Deus testou sua fé pedindo Isaque em sacrifício, Abraão demonstrou sua inabalável confiança no Pai, disposto a entregar até mesmo o que tinha de mais valioso. Abraão não viu em vida sua descendência ser tão numerosa como as estrelas do céu, como Deus lhe havia prometido, mas ele creu que isso aconteceria, o que de fato ocorreu muitos anos depois de sua morte. Isso me ensina que a fé não se baseia em resultados imediatos, mas em crer que Deus é poderoso para transformar qualquer realidade. A fé é o alicerce do nosso relacionamento com Deus. Sem ela, não conseguiríamos prosseguir. Deus também a estabeleceu como uma métrica de nossa confiança e dependência dele. Ter fé significa confiar e se entregar plenamente mesmo sem entender, assim como Abraão, que ao ser solicitado, dispôs-se a sacrificar seu próprio filho, pois acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Está lá em Hebreus 11:19. Como está sua fé? Muito além de confiar, precisamos entregar. Seja qual for o lugar que você esteja neste momento, ou qualquer situação que esteja enfrentando, saiba que o poder de Deus é transformador. Por isso, deposite sua confiança nele, que tem o poder de mudar a sua realidade. Amém? O que Deus quer falar conosco hoje sobre fé. Então, pessoal, no tempo certo se cumprirá. Deus quer falar conosco sobre fé. Fé, a palavra de Deus vai dizer que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder falar para esse monte, mude daqui para lá. A situação, às vezes, é crítica de você achar que o monte vai trocar de lugar. Mas a fé, ela vê o impossível. Ela acredita em algo maior. Aqui na passagem de Gênesis 22:2, Deus prova Abraão. Abraão já tinha Isaque numa idade de adolescente. E ele vai dizer ali no decorrer do texto, no versículo 20 e 21, vai falar sobre ele entregar um sacrifício. E ele achou que lá no Monte Moriá poderia ser qualquer novilho novo, sem mancha, um sacrifício a Deus. Mas não. Deus o pediu que ele mais o amava, que mais desejou durante anos, durante 100 anos. Abraão, quando teve Isaque, ele tinha 100 anos. Então ele esperou 100 anos para ter um filho. Ele já tinha tido Ismael, né, com Agar, mas o filho que Deus já tinha prometido para ele com Sara era Isaque. Então, imagina, você daria o seu filho para sacrificar por amor? Mataria ele por amor a Deus? Lógico que hoje Deus não vai mandar você matar. Mas ele fez isso para testar a fé. E também para deixar como um exemplo de fé, de confiança e acreditar que aquilo ali poderia ser só um teste. E ele pegou Isaque, pegou o jumento, pegou o novilho e subiu o monte. E subiu o monte com Isaque. Chegou ali, ele colocou Isaque e ele perguntava: pai, o que o senhor está fazendo?
Ele falou: só confia. Irmãos, eu não sei se eu faria isso com os meus filhos. Mas por amor ao Senhor, Abraão fez. Por confiar no Senhor, porque foi Ele que deu. Ele que prometeu. O anjo apareceu para Sara e falou que ela teria um filho. Para Isaac, para Abraão teria um filho. E ele seria homem e se chamaria Isaac. Então, Abraão acreditou. Mesmo não querendo, mas ele acreditou que Deus poderia mudar aquela situação. E logo assim que ele pegou o punhal, Deus falou, Abraão, larga essa faca. Não foi com essas palavras aqui, eu estou resumindo para vocês. E logo apareceu um carneiro. E ele sacrificou junto com Isaac. Ali, os dois sacrificaram. Em incenso suave ao Senhor. Isso provou que Abraão foi um homem de fé, ousado, acreditando naquilo que ele não queria acreditar, era impossível. Mas ele acreditava que Deus poderia ressuscitá-lo, que Deus poderia devolvê-lo, porque foi Deus que deu a ele, em promessa. E é isso que ele está falando aqui hoje. No tempo certo se cumprirá. Em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo para tudo e há tempo para todas as coisas aqui na terra. Como eu venho falando nos outros devocionais, há tempo para tudo aqui na terra. E eu tenho que falar para você que está ouvindo, que às vezes queremos adiantar, como eu também, fico ansioso pelos dias que está acontecendo, pelas coisas que estamos vendo. É tanto aumento de tudo e queremos dar conta das coisas, mas às vezes não damos. A ansiedade não é uma coisa nova que aconteceu, isso já acontece há muitos anos. O salmista vai dizer que porque abate, ó minha alma, porque está batido, ó minha alma, espera em Deus, espera em Deus. Ele está dizendo, ele estava com o coração abatido, aflito, ansioso, preocupado, triste, angustiado, como todos nós ficamos. E Deus vai falar para ele porque está, e ele mesmo vai falar porque está abatida a minha alma. Por quê? Porque as coisas do dia a dia nos afligem. Eu vou confessar algo porque às vezes queremos tanto, não temos condições de comprar. Ficamos aflitos, ficamos tristes, ficamos, às vezes, revoltados com a situação. Lógico que Deus não tem culpa, mas queremos. Mas eu sei que se cumprirá no momento certo, na hora certa, no dia certo. Porque Deus não tarda, Deus não dá nem antes nem depois, Ele não chega antes nem depois. Quando ele chegou para ressuscitar Lázaro, já tinham passado 4 dias, mas ele chegou no momento certo, na hora certa, para ressuscitar Lázaro. No momento certo, ele curou aquela mulher do fluxo de sangue de 12 anos que ele estava indo para a casa de Jairo. A filha dele se encontrava doente. E Jairo era um cara top of night daquela época. Era ele fazia parte ali dos mestres. Jairo era um homem estudado, um homem segundo a lei. E ele chamou Jesus para ir até a sua casa, para curar a sua filha. E no meio desse caminho, desse percurso, apareceu a mulher do fluxo de sangue, no qual só tocar na sua veste, a fé curou, foi transformada e mudada. 12 anos esperando a sua cura. No meio desse percurso veio um homem da casa de Jairo e falou: não incomode mais o mestre, porque sua filha não está mais entre nós. E Jesus falou assim: vamos sim. Não, ela só dorme.
Ao chegar lá, todo chorando porque a menina já estava morta, ele chegou na hora certa, no momento certo. Deus não tarda. Às vezes achamos que Deus chegou atrasado, mas Ele não chega atrasado. Ele pediu para que todas aquelas pessoas que estivessem ali saíssem, só ficassem os pais, porque aquelas pessoas iriam atrapalhar. E os seus discípulos ficaram também. E ali Ele deu um comando, chamou-a para ressuscitar, chamou ela, e ela ressuscitou e ela levantou. Aquela menina foi curada, aquela menina foi levantada dos mortos, como muitos Jesus fez. E a casa de Jairo foi salva. E eu tenho certeza que todas aquelas pessoas ali creram muito mais em Jesus. Não sei o que deu fim a essa menina, mas ela ressuscitou. Então Deus, Ele não chega, Jesus não chega atrasado, Jesus não chega adiantado, Ele chega na hora certa. Não importa se é minutos, segundos, anos, um tempo, dias. A de Lázaro foi 4, dessa menina foram alguns instantes. Mas Jesus curou, Jesus chegou. E a fé que você deposita em Deus será o nível de transformação que você viverá. Que você possa viver o extraordinário de Deus. Como eu tenho visto, não posso nem reclamar, irmãos. Eu tenho ficado, eu prefiro até nem falar, para não murmurar. Porque a murmuração é a falta da ausência de Deus. E Ele tem sido presente na minha vida, na nossa vida aqui, na minha casa, e eu nem posso reclamar. Eu sei que tem coisas que queremos para ontem, rápido. Mas, lógico, precisa de planejamento, de algo desse tipo, naquilo que nós devemos fazer. Mas aquilo que realmente é para Deus, Ele vai fazer na hora certa. Basta você estar em obediência, basta você acreditar, basta você estar segundo os mandamentos, os seus princípios, seguindo na direção certa que é Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai chegar no momento certo. Ele vai ver o seu coração. Zaqueu não pediu para que Jesus fosse na sua casa. Ele simplesmente subiu numa árvore porque ele queria conhecer Jesus. O cara era riquíssimo, era top, só a sua estatura era pequena, e a multidão não deixava ele enxergar quem é Jesus que ele estava ouvindo. Ele simplesmente subiu numa árvore e ele ali viu Jesus. Ninguém estava de longe, como que Jesus de longe iria ver aquele homem lá? Mas ele sabia. Pela sua curiosidade, pela sua sede e fome de conhecer Jesus. Jesus falou, estarei indo na sua casa. Hoje repousarei em sua casa. Zaqueu desceu correndo e foi, porque imagina, hoje eu vou na sua casa. Jesus vem correndo. Eu largo tudo para Deus entrar na minha casa. Imagina. E ali houve salvação na vida de Zaqueu. Ele nem precisou Jesus falar tanto. Ele mesmo falou que se ele fez algo de errado, que ele iria devolver 4 vezes mais. Então, houve salvação. Quando você tem fome e sede de Deus, há salvação. Ele chega na hora certa, ele vai entrar porque você deixou e deu lugar. Então, irmãos, é no tempo certo. Se cumprirá as promessas do Senhor na sua vida, amém? Que você possa ter um dia tranquilo, de bênção, de paz, uma ótima terça-feira para cada um de vocês. Não deixe de curtir, de compartilhar, de comentar, né? Porque isso ajuda bastante a levar ainda a palavra de Deus adiante. Até o próximo devocional.